Pelas lentes da propaganda norte-coreana, ele lembra o satisfeito vencedor do concurso de melhor emprego do mundo. Cada vez que aparece em público, parece maravilhado descobrindo o país fabuloso que os pais construíram só para ele. Um país no qual faz um pouco de tudo. Projeta um novo bairro de Pyongyang, posa de guarda-vidas da juventude norte-coreana, prova os biscoitos que logo vão inundar os mercados do regime, supervisiona o crescimento dos pintinhos nas granjas estatais e até dá instruções aos cabeleireiros do país. É um trabalho exaustivo, mas ele ainda encontra tempo para testar as últimas novidades do parque de diversões da capital. Essas imagens absurdas, divertidas, mas também apavorantes, são as únicas que temos para tentar entender esse jovem que controla uma potência nuclear. Como Kim Jong-un não concede entrevistas, através de depoimentos de pessoas que o conhecem bem, este documentário tenta traçar um perfil do jovem ditador. A viagem começa no coração dos Alpes suíços, em Berna, a capital do país. Aqui fica uma das principais comunidades de expatriados norte-coreanos. É uma comunidade discreta, mas suas atividades chamaram a atenção de um integrante do consórcio internacional de jornalistas investigativos. Ça s'explique historiquement, la Suisse pays neutre, la Suisse pays de l'ONU à Genève, des organisations internationales, et les Nord-Coréens ont toujours eu par ce biais-là accès à la Suisse, et probablement le côté paisible de la Suisse, le respect de la sphère privée. Il y a beaucoup de gens, d'enfants de gens célèbres qui viennent suivre une scolarité en Suisse. Donc c'est probablement les mêmes raisons qui ont poussé Kim Jong-il à placer ses enfants en Suisse. Uma pesquisa em documentos administrativos suíços revelou a existência de um certo senhor Pak, para quem a Embaixada da Coreia do Norte na Suíça solicitou um visto e um posto em Berna, em 1992. O pedido incluía o nome de 3 crianças, Chol, Hun e Mi-hyun. Os nomes foram levemente alterados, mas as datas de nascimento eram idênticas. Os filhos do senhor Pak são, na verdade, os do ditador norte-coreano Kim Jong-il. On savait que ces enfants étaient là, on connaissait leur vraie identité, mais pour les autorités suisses, ce n'était pas un problème. C'était même perçu comme plutôt une opportunité. Pourquoi ? Pour garder le lien avec ce pays qui avait déjà rompu à l'époque tout lien avec l'étranger. A estranha família passou um ano vivendo na embaixada, num bairro residencial de Berna. Chol, o mais velho, foi estudar numa escola internacional para filhos de diplomatas e empresários. Um foi para uma escola pública. Ele falava alemão com os colegas. Nos primeiros meses foi avaliado como brigão e solitário, até que conseguiu fazer alguns amigos suíços e se adaptou à escola. Also die schulischen Leistungen dieses Jungen waren nicht schlecht. Die schulischen Leistungen waren sogar mittelmäßig. Und sportlich sehr engagiert, sehr interessiert. Vor allem Basketball war etwas, das von großem Interesse war. Nessa época, a família Pak se mudou para um apartamento comum perto da escola. É proibido visitá-lo, mas há fotos disponíveis no site da agência imobiliária
que revelam uma casa de família de classe média. Nesse bairro, as crianças tinham uma vida mais livre e tranquila com os amigos. Elas tinham aulas de democracia suíça na escola e chegaram até a visitar o parlamento suíço. Ensuite, il s'est fait des amis, oui. Il y en a même certains qui ont expliqué qu'ils étaient invités chez lui pour jouer à la Game Boy, etc. On sait aussi que Kim Jong-un jouait souvent au basketball avec des camarades du quartier, pas forcément de sa classe, qu'il y allait pratiquement tous les soirs, et puis que c'était un joueur tout à fait agréable, voilà, comme tous les enfants de cet âge-là. As fotos do jovem Park Hun são bem diferentes da imagem que temos de Kim Jong-un. Como saber se trata do mesmo homem que passou toda a adolescência na Suíça? Especialistas compararam as duas imagens. Proporções faciais, orelhas, dentes. Não há margem para dúvidas. Além disso, o Serviço Secreto Suíço descobriu outra pista. Uma norte-coreana chamada Ko Yoon-hee viajava regularmente à Suíça num avião particular. Os agentes suíços que a seguiam suspeitavam que ela contrabandeasse metais preciosos, mas a verdade era bem diferente. Alors, elle arrivait, elle restait généralement 2, 3, 4 mois. Et elle dormait à la maison aussi, mais elle faisait très régulièrement aussi des virées shopping dans des grandes capitales européennes. Ou alors, il y avait des réunions de famille qui étaient organisées. On m'a rapporté une réunion de famille qui a eu lieu à Interlaken, dans un hôtel par exemple, où ils louaient une partie de l'hôtel et ils se retrouvaient en famille. Durante os anos 90, a vida privada de Kim Jong-il era segredo de Estado. Ninguém sabia sobre as 3 amantes e os 4 filhos dele. E quando a saúde do ditador começou a piorar, os vizinhos da Coreia do Norte começaram a se preocupar com seu sucessor e com o que aconteceria se ele morresse repentinamente. Mas a reservada família já tinha tomado a decisão havia muito tempo. O filho primogênito Kim Jong-nam teria sido o sucessor natural na tradição confuciana, assim como Kim Jong-il herdou o poder do pai. Mas Kim Jong-nam cometeu várias gafes, entre elas uma prisão constrangedora em Tóquio com passaporte falso. Ele queria visitar a Disneylândia com a família. O segundo filho, Kim Jong-chul, educado na Suíça, era considerado delicado demais, até feminino, pelo pai. Kim Jong-un era o caçula, mas também era filho do grande amor de Kim Jong-il, Ko Yoon-hee, e a ex-dançarina tinha um papel significativo nos bastidores do poder. 고영이는 자기 아들을 후계자로 책봉하는 그런 데 이제 가장 결정적인 역할을 했고, 결국은 김정남이 북한 내부에서도 좀 역할을 했어요. 그러니까 IT 기술을 발전시키는데 좀 일정하게 책임을 지고 이제 역할도 했죠. 평양에는 지금은 다시는 들어갈 수 없는 아마 그런 위치에 있는 것 같고. Em 17 de dezembro de 2011, a Coreia do Norte estava em prantos. Kim Jong-il, o sol brilhante do século XXI, tinha morrido alguns dias antes. Era hora de a máquina de propaganda do Estado preparar a encenação do funeral. A cerimônia também foi a confirmação da ascensão ao poder do filho caçula, revelado à Coreia do Norte e ao resto do mundo um ano antes. Kim Jong-il was ruling the country, or basically had senior positions in the country for quite some time before he became the leader, at least 10 years that he was involved. And Kim Jong-un, I think it all came very suddenly. They did it, the propaganda, they did a bit of
going back and sort of trying to create a story about how he was being trained many years in advance. But that wasn't the case at all. I mean, the fact of the matter was that his father had the first stroke, and that's when they started becoming concerned about succession, and then he died quite suddenly. And I think the young fellow was not ready to have him become the next leader, but I imagine they were thinking 5-10 years, not 1 year. And so, you know, I think it was very clear from the funeral and everything, you know, the way he looked and the way he was behaving, that he was in shock and not really ready to take over. Os problemas de Kim Jong-un já tinham começado. Será que os velhos generais reunidos em volta do caixão do pai dele viam com otimismo um líder tão jovem? Kim Il-sung, o fundador da nação, ganhou legitimidade ao liderar a guerrilha anti-japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Kim Jong-il foi o segundo no comando do regime durante cerca de 15 anos e assumiu o poder depois de 50 anos de governo do pai. Já Kim Jong-un tinha apenas 26 anos, nenhuma experiência ou notoriedade. Então, para manter o pulso firme, ele embarcou num expurgo monstruoso. O regime precisava ser representado por uma nova geração. 북한의 worst period를 겪고 태어난 그런 세대가 결국은 이제 나라를 이끌어가야 되는 그런 지금 처지에 있죠. 하기 때문에 내 생각에는 과거 정권들의 그 권력의 응집력이라고 할까요? 유대 관계가 그렇게 깊지 못할 것이라고 보고 느슨할 것이라고 보고 결국은 서로의 이해관계 그 다음에 이제 공포에 의한. You know, I think that there probably is a lot of internal churn there, because what seemed to be clear is that after Kim Jong-un did take power, he was trying to move some of the business concessions and the political power in the military that his father put there, right? His father believed in so-called military first politics, and move it over to the party, or at least balance out the party and the military. All of the generals that were with Kim Jong-un by the hearse of his father in the funeral procession are all gone. None of them are left. And so very clearly he's wiped out a group and is trying to bring in a new group. A vítima mais famosa do expurgo estava atrás de Kim Jong-un durante o funeral. É o tio dele, Chang Son-taek, casado com a irmã de Kim Jong-il. Desde os anos 70, Chang Son-taek estivera no centro do poder. Os irmãos dele eram generais poderosos e ele próprio ocupou vários postos importantes nas Forças Armadas e na economia. Quando a saúde de Kim Jong-il começou a preocupar, seu nome surgiu como um possível sucessor, ou ao menos um regente para o jovem filho do ditador. 2 anos depois de chegar ao poder, Kim Jong-un decidiu que o tio não era mais necessário e mandou executá-lo, assim como a maioria de seus parentes próximos. 굉장히 유능하고 그다음에 유머도 좋아하고 자기 부하들 잘 챙기고 그다음에 업무 능력이 뛰어난 그런 분이었죠. Certainly the news of his arrest and then his execution were quite surprising to many of us who study this country. But I think what was the most surprising was the written statement that came out explaining why he had been killed. You know, in the past in North Korea, when these sorts of things happen, they happen very quietly. It's a car accident or it's a sickness, and there's really not much explanation given. But in this case, you know, a very clear explanation, in many ways exposing vulnerabilities inside of North Korea. Segundo a acusação, Chang Son-taek queria derrubar o regime. Era uma admissão tácita de conflito no coração do poder. Ele também foi acusado de ser um marido infiel e um comunista corrupto, e os boatos sobre a sua preferência por moças jovens foram confirmados pela imprensa oficial.
이것이 상징하는 것은 지난해 장성택의 처형이라고 하는 것은 북한으로서는 저는 대단히 큰 손실이었다. 이렇게 생각이 됩니다. 이것은 유교문화적 전통이 강한 북한에서 김정은이 정통성을 높여주기보다는 오히려 실질적인 정통성을 약화시키는 요소로 작동할 가능성이 대단히 높다. 한 걸음의 양보도 없이 오직 수령님식, 장군님식으로 끝까지 계승 완성해 나가려는 Para que sua ascensão ao poder tivesse sucesso, Kim Jong-un decidiu usar o terror para subjugar a velha guarda do regime. Em seguida, concentrou todos os postos chaves e se cercou daqueles que eram leais a ele. I think that Kim Jong-un is in charge. I don't think that there are puppets behind him because I think the system is designed to only have one person in charge. And so, and everybody must demonstrate their personal loyalty to him in order to survive. $20 milhões de coreanos moram em Seul, a capital da Coreia do Sul. 20 milhões de pessoas mais obcecadas com o próprio sucesso do que com Kim Jong-un. No entanto, uma análise mais atenta revela que Seul está pronta para a guerra. O controle militar sobre a cidade faz dela uma fortaleza inexpugnável. Uma vasta rede subterrânea foi concebida como abrigo contra um possível ataque do norte. Mas ninguém repara mais nas máscaras de gás e nas rações de emergência disponíveis nas estações de metrô. 전쟁이야 뭐 나는 이제 대한민국에서 군대 갔다 온 사람이기 때문에 그런 건 뭐 두렵지 않고 그러나 행복에 대해서는 굉장히 우려스러웠어요. 왜 굳이 개발을 해야 되고 왜 굳이 왜 도대체 어떤 걸 하기 위해서 우리나라에게 얻어가는 걸 얻기 위해서 그렇게 핵무기를 개발을 하는 건지 아니면 그냥 과시용인지. 제 개인적인 생각인데 그런 거는 없고요. 예. 그 핵무기에 대해서 생각을 한다면 북한의 그 유일한 어떠한 뭔가 살아남기 위한 하나의 수단일 뿐이라고 생각하고 있어요. A fronteira norte-coreana fica a apenas 30 quilômetros de distância. É uma zona desmilitarizada e intransponível de 2 quilômetros de extensão, com centenas de milhares de soldados de cada lado. Seul está ao alcance de um disparo de canhão. Os soldados do sul conseguem ver os aldeões do norte. Ao contrário do pai, Kim Jong-un inspeciona pessoalmente os postos avançados, que são a maior ameaça a Seul. 김정은 정권의 이전 시기와 김정일 시대와 가장 비교되는 것은 대단히 호전적인 대남 대적관을 강조를 해요. 그것도 매우 공개적으로 김정은 체제가 갖는 가장 특징적인 면이 아닐까 싶습니다. 그런 면들이 실제 김정은이의 군사 작전상의 지시에도 고스란히 반영이 되고 있고 높은 실전적 훈련, 대남 실전에 맞는 훈련 기법을 강조한다든지. Kim Jong-un fez sua primeira aparição na propaganda norte-coreana ano antes da morte do pai. Ele recebeu a patente de general do exército, sinal de sua chegada ao centro do poder. Na Coreia do Norte, poder é sinônimo, antes de tudo, de exército. I believe that he attended, for a period of time, perhaps maybe 6 months, one of the military academies. They have given him some titles, and of course, he, the way that they're creating the myth is that he planned the Cheonun sinking and the shelling of YPO. So I don't believe he has any credible military experience, but I think that they are trying to create that myth.
You know, he was given the title as a four-star general in one of the people's assemblies as they were making the transition, but not any experience that we know of. The propaganda says he's an artillery expert, so they try to create a myth around him that shows that he's a great warrior, a great military man. And I'm sure for the military in North Korea, you know, they probably don't like that, you know, that this young fellow with no experience all of a sudden gets 4 stars and is considered one of the top military brass in the country, even though he has no experience. O exército norte-coreano conta com mais de 1 milhão de soldados e 6 milhões de reservistas. Inspeções para elevar o moral são uma obrigação diária do grande líder. Mas as centenas de aeronaves e os milhares de tanques herdados da era soviética estão obsoletos. Pyongyang, and so 90 miles, 20 miles to the border with the DMZ, you don't need such conventional, sophisticated weaponry. You need the manpower, the multiple rocket launchers. I mean, within 90 minutes, it could be a disaster. So, and then there's also the asymmetrical side. I mean, we're looking at the military in the conventional sense, with conventional weapons, and then we're saying, oh, the priority's been the missile and the nuclear program, absolutely. But there's also asymmetrical warfare, looking at other capabilities, like cyber capabilities and what have you. And elements of weapons of mass destruction. It's not only nuclear, but you've got biological programs, you've got chemical programs. So I think this is a government that has invested heavily in their military, but it doesn't always. I mean, we all have to care about North Korea. Let's be practical. North Korea has nuclear weapons. It's the 9th nuclear weapon state. The assessment is from 6 to 12, maybe even more nuclear weapons, right? And they're developing their programs. They have a uranium enrichment program to build nuclear weapons. They have missile systems. They have the Scud, they have the NODONgs, they have the Taepodong. They're building the KN-08, which is an intercontinental ballistic missile, which is a mobile missile, solid fuel, so it's great capabilities. So North Korea is persisting with their nuclear program, their missile program, and the prospects of proliferating some of that, selling some of that material. O programa nuclear era o maior projeto de Kim Jong-il. O filho dele decidiu levá-lo adiante e até intensificar seu desenvolvimento. Já que o arsenal convencional do país não servia para enfrentar os inimigos, a bomba atômica se tornou uma obsessão norte-coreana. Apesar das objeções internacionais, uma imensa quantidade de recursos foi investida no projeto. Pyongyang achava que ter a bomba atômica garantiria a sobrevivência do regime. É a única forma de intimidar seu grande inimigo, os Estados Unidos, com quem o país esteve em guerra nos anos 50. Washington entende perfeitamente a relação com a pequena nação asiática. O memorial em homenagem à Guerra da Coreia fica a poucos quarteirões da Casa Branca. Desde o cessar-fogo de 1953, o governo americano acompanha de perto a crise coreana e mantém até hoje 30 mil soldados no lado sul da zona desmilitarizada. Crises e cenários de gerenciamento de crise são constantemente reavaliados. Essa demonstração de força é encarada por Pyongyang como uma ameaça direta à sua sobrevivência. I think that they fear the Ceausescu end. They fear the Gaddafi end, the Saddam end, all those leaders who have lost because they didn't have nuclear weapons, they made agreements with the United States, or their people rebelled, in Ceausescu's case. They don't want to end up in those cases. And when they look to South Korea, they don't believe that they will be given a future in South Korea. And clearly a democratic South who would try and send to jail their own presidents, they can only imagine what they would do to North Korean,
to the regime, given the atrocities and crimes against humanity that they've committed. North Korea's goal is to, if you will, to place North Korea in a situation so that no one in the rest of the world would dare attack North Korea. Having said that, while the media today has tremendous focus on this question, can North Korean missiles reach Alaska or California or wherever, in reality, North Korea today has the capability of transferring weapons of mass destruction anywhere in the world through its trading companies, their affiliates, and a very sophisticated shipping network. So North Korea already has the ability worldwide to deliver WMD anywhere. A Coreia do Norte já é uma ameaça nuclear. Mas o país também está desenvolvendo uma das unidades de guerra cibernética mais avançadas do mundo. Ela já atacou o sistema financeiro sul-coreano, assim como os estúdios da Sony nos Estados Unidos, após o lançamento de uma comédia que zombava abertamente de Kim Jong-un. You know, many of us who have negotiated with North Korea, and I'm certainly one of them, I have great respect for their capabilities. But those who have not spent much time in North Korea or dealing with the North Koreans, they say, look, this is a country that can't feed its people. If you have malnourishment going on and so forth, and you have this economic development, which is minimal, if anything. I mean, the public distribution system doesn't work. You compare North Korea to South Korea, I mean, there's no comparison. South Korea is a modern country that has a significant GDP and per capita income is high. And North Korea, since the 60s, has just gone down and down, having been at a high level at one point and going down and down. So they've not done that in that way. But they have. But we should never underestimate their capabilities. When they put their mind to it, they're very effective. When they put their mind to a nuclear program, they're very good. Many people said they could never have a uranium enrichment program with spinning centrifuges. That's sophistication. Of course they could. Missile delivery systems, of course they could. You mentioned cyber. I'm of the school, yes. If they put their mind to it, they don't need an internet system per se. They need people who are focusing on cyber technologies, the tools necessary and how you do that and so forth. And they're very good when they put their mind to it. So I have high respect for the North Koreans when they focus their attention and put the resources behind it on capabilities, building capabilities. One thing every North Korean leader has understood, and he does as well, I think, if they lower their guard, in their perspective, if they lower their guard, they will be treated by the major powers as the used furniture of history. They'll simply be discarded, walked over, ignored. Otherwise, why pay any attention to them? So they have to make sure that people care about them, that people don't see just a dark spot on the map, which is the favorite thing we always show, but understand that this is a real, operating, not failing country with 24 million people that are somehow going to continue to exist and become more vibrant in Northeast Asia. That's a big, that's a tall order to fill, and who knows if he'll be able to achieve it. Para manter o poder, Kim Jong-un decidiu declarar guerra em duas frentes. Uma delas era dar prioridade ao exército e ao aparelho repressivo. O jovem líder falava abertamente sobre a pobreza do país. Dizia que não dormiria tranquilo enquanto seu povo não tivesse um nível de vida adequado. Desde muito novo, Kim Jong-un passava muito tempo com o cozinheiro japonês do pai, de quem se tornou amigo íntimo. O cozinheiro japonês se lembra das confidências noturnas do futuro ditador.
11時10分にスタートして、それから来たでしょ。それからもう気がついたらもう朝方4時50分だったですからね。いろんな自分もヨーロッパ、ね、アジア、日本も何回も行ってると。で食品スーパー行けばもういや山のようになってると。ね。わーっと買っといて我が国へ帰れば何もないよ。それじゃいけないんじゃないかと。こうして言った言葉がね、中国の政策を見習わなければいけないのかなってそういうことを発したんですよ。私はそれを聞いた時に、あ、これはね、その改革開放その路線進むなと私はピンときたんですけども。Todos os dias a propaganda exibe Kim Jong-un como o grande orquestrador do renascimento da agricultura e da economia norte-coreanas. Os primeiros resultados são modestos, mas o país parece ter deixado para trás as ondas de fome que dizimavam a população nos anos 90. You know, in his first speech, many of the things that had happened in the past were of the past. 우리 인민군대에서는 위대한 장군님께서 제시해 주신 인민을 돕자라는 구호를 계속 들고 나가야 합니다. 인민군 장병들은 자기 부모 형제들을 위하고 자기 집단을 꾸리는 심정으로 인민을 위한 좋은 일을 더 많이 하여 인민의 군대로서의 본분을 다해 나가야 하겠습니다. 세상에서 제일 좋은 우리 인민, 만난 시련을 이겨내며 당을 충직하게 받들어온 우리 인민이 다시는 허리띠를 조이지 않게 하며 사회주의 부귀영화를 마음껏 누리게 하자는 것이 우리 당의 확고한 결심입니다. His focus is on the future. Now, he's going to be able to build the North Korea he's hoping for. And it looks to be something obviously more prosperous, able to stand up better against South Korea, even though they'll never catch up to South Korea, and to have a military strong enough so that they have to be taken seriously. 많이 어렵지는 않아요. 저 이렇게 말하면 나쁜 놈인지는 모르겠는데 많이 어렵지는 않아요. 이제 살 만큼 살아요, 사람들이. 단 거기서 잘 사냐 뭘 사냐가 문제지. 옛날 고난행군시키 때처럼 막 먹지 못해 죽어가고 여기 돌아다니는 그 사진들 있잖아요. 그 막 이렇게 뼈가 앙상하고 그때 당시는 다 10년 전에, 15년 전의 소리거든요. 지금은 안 그래요. 지금 그나마 유지가 돼가요. North Korea is churning internally as we speak. There are amazing changes occurring within that country. Kim Jong-un is allowing an unprecedented number of people to leave the country, to learn about the basics of business, to learn about international economics, to learn about how to transition from a controlled economy to a market economy. Now, this is remarkable that he is allowing this sort of situation to occur. North Koreans are now able to go to Singapore to learn about the basics of business. North Koreans go to Hong Kong, they go to Vietnam. As we speak, there are North Koreans in Canada learning about international economics. And at the same time, North Korea is actually allowing a certain number of people, including some from Singapore, to go into North Korea and to discuss the basics of business. So this is a different day, a different world, and it is impossible at this point in time to ascertain what this will mean and what the consequences will be. From what we know anecdotally from people who have been not just in Pyongyang but in the countryside, there are resources being devoted to development, housing, infrastructure, some extent food, maybe in the agriculture area. It looks as if there's some reforms or changes that are going to could lead to increased harvest. None of these things at this point are real big, and
anybody in North Korea who's implementing them probably is a little bit worried that they might get reversed, because it's not yet clear that they've been completely and totally endorsed from the top. But there's a cumulative effect. Uma economia nova para uma fera política nascida na Guerra Fria. Tal como Deng Xiaoping, da China, que abriu o país aos negócios enquanto bancava o pai da nação. Mas o controle psicológico da Coreia do Norte sobre seu povo atinge um novo patamar, o de seita secreta. Será que o país sobreviverá a esse início de abertura? I think in general because they have no problem with getting cash, right, through small projects like Kumgang Mountain or the North-South Joint Industrial Complex, but something that really opens the country up to free market forces, that allows for free and open exchange. These are all things that may make them richer, but it is seen as a threat to political control. And that's what we've seen throughout Asia. You know, if the economies start to grow, you get middle-class incomes, they start demanding more political freedoms. You know, this is what we saw in Taiwan. It's what we saw in South Korea. We've seen this throughout history in Asia, and I think they're very threatened by that. So they're not willing to take the big steps in terms of economic reform, even though this young fellow spent some time in Switzerland, right, was educated in the West. You know, I think for exactly that reason, he understands the threats that come with trying to open up too much. Para Kim Jong-un, é uma questão de sobrevivência. Depois dos anos de miséria no reinado de seu pai, os norte-coreanos precisam de alguma esperança para que o país mantenha a coesão. Ele é sorridente e rechonchudo, o que contribui para a ressurreição da imagem de Kim Il-sung, com quem se parece fisicamente. 요만한 애부터 시작해가지고 김일성이는 다 좋다고 해요. 김일성은 수령이라고 불러요. 저는 여기 와서도 김일성 수령이라고 불러요. 그러니까 그만큼 김일성한테는 잘 먹었으니까 일단 잘 먹이면 되잖아요. 근데 김정일이 올라서면 그게 아니었거든. 그러니까 민심이 전심이라고 김정은이가 딱 봤을 때 그래도 이 국민들은 할아버지를 더 따랐구나. 그럼 내가 할아버지를 이렇게 변신해야 되겠다라고 생각해가지고 모든 것이 지금 그 김일성이 흉내를 내는 거죠. Kim Il-sung, o venerado fundador da Coreia do Norte, é oficialmente o presidente eterno do país. Em alguns momentos de seu governo, o desenvolvimento da Coreia do Norte superou o da Coreia do Sul, graças ao apoio incondicional do Kremlin. Mas com o fim da União Soviética, Pyongyang teve de se adaptar. A economia ruiu e no governo de Kim Jong-il, o país enfrentou a grande fome. Ao adotar o estilo do avô, Kim Jong-un tenta recriar os anos míticos de glória. Ele quer estabelecer uma ligação entre o suposto passado glorioso e a nova geração, que cresceu durante os anos negros e agora é enviada ao exterior para aprender sobre reformas econômicas. Uma nova geração que vê um líder à sua própria imagem, apaixonado por basquete e por parques temáticos, e que parece gostar de se misturar ao povo diante das câmeras da máquina de propaganda, enquanto Kim Jong-il tinha dificuldade até de apertar a mão dos norte-coreanos. It seems to me it's a combination of a very deliberate effort to have him be different from his father, to be more open, at least to appear more open to the people, to mix with them more freely. There's one wonderful episode, at least to me, a couple of them actually. One of them is when he went to one of the newly built apartment houses. And in the process of welcoming this couple, he sits on the floor with them and has his wife sitting beside him like everybody's Korean mother. You just can't imagine Kim Jong-il ever doing anything like that. You might imagine Kim Il-sung doing it. It's possible. The other thing was when Kim Jong-un was on-site guidance for a army unit, a female army unit. And when he was leaving,
he didn't just take a picture with the entire unit. He stood there and the young women came up one at a time, like he was a rock star. They grabbed his arm and had their pictures taken. I was so astounded. I could not imagine that ever happening before. Outra coisa inimaginável era ouvir a voz de Kim Jong-il. Durante seu reinado, a propaganda só divulgava filmes mudos ou imagens dele. O ditador nunca falava em público. 말할 때 더듬는다고요. 김정일이가. 그러니까 말을 못 하겠죠. 저는 육성 녹음을 직접 그 간부들하고 이야기하는 거 우리 무대 밖에서 들리거든요. 떼떼요. 북한말로 떼떼. 여기는 더듬는다는 소리. 언어장애 했다고요. 언어장애. 그 사람이. 김정일이는 지금 김일성이 육성까지 막 지금 성대 모창을 하더라고요. 그렇게 지금 막 이미지 완전 막 그 정도로 그러니까 지금 우리가 그때 그랬어요. 너무 닮은 게 나오니까 김일성이가 막 이렇게 부활했다고. 우리의 핵무력은 믿음직한 전쟁 억제력으로 민족의 자주권을 수호하기 위한 담보로 됩니다. 강력한 핵무력 위에 평화도 있고 부강 번영도 있으며 인민들의 행복한 삶도 있습니다. 세대가 좀 달라 보입니다. 김정일과 김정은은 좀 달라 보여요. 아무래도 외국 유학을 했고 국제사회의 어떤 스탠다드라고 해야 되나요? 보편적인 기준에 김정은은 김정일보다는 조금 더 가까운 게 아닌가 이런 생각도 듭니다. 김정일은 너무 많은 그 와이프들과 결혼을 했고 그것도 일체 공개하지 않은 채 아들이 누군지도 모르게 그 비밀 정치를 해왔는데 김정은은 그런 세대와는 조금 세대가 달라 보입니다. 그래서 그냥 일반적인 기준에 따르고 있는 게 아닌가 저는 싶어요. 그것이 어떤 특정한 통치 전략일 수도 있지만 그러나 그냥 쉽게 생각하면 일반적인 상식이니까 그런 상식을 그냥 외국 활동에서 배운 대로 그냥 그대로 비치고 있는 게 아닌가 싶기도 합니다. 네. Mas como seguir um caminho normal com uma herança familiar dessas? Kim Jong-un parece permitir um certo grau de transparência em relação à sua família. Desde o início do governo, ele exibe a esposa. Ela o acompanha em várias viagens. Impecável. Volta e meia ostenta acessórios de luxo. A Coreia do Norte tem pela primeira vez sua própria primeira-dama. Sempre sorridente, ela é um símbolo de modernidade e diversidade. Já Kim Jong-il teve muitas amantes secretas, a maioria selecionada entre a comunidade artística oficial do regime. A trupe foi concebida essencialmente como um harém para os queridos líderes. A mãe e a esposa de Kim Jong-un vieram desse grupo. No final da adolescência, o caçula pôde começar a fazer sua escolha. Kim Jong-ilからそういったね恋愛しちゃいかんとそういうことは一切ないです。だから自分が興味なかった。もうスポーツ、もうバスケットばっかりやってたから、まあそこで私はほっとしたって本にも書いてあるのは喜び組にバストがちょっと大きい子がいたんですよ。それでその時に私のとこへかけてきてね、藤本、あの子大きいなって言うから、その話を聞いた時ほっとしたんですよ。あ、これは男の子だと、あ、これはこれで大丈夫だと私は思ったんですよ。O regime também vem dando cada vez mais destaque a uma outra mulher. Ela foi vista atrás de Kim Jong-un durante o funeral do pai, apesar de a propaganda nunca ter divulgado o nome da jovem enlutada. É a irmã caçula do ditador,
Kim Yo-jong.ですからそれが遊んでるとズボンがゴムですからね、ズボンが下がってくるわけですよ。それを目ざとく見つけるのはキム・ジョン氏なんですよ。ほらほらほらダメだよこれじゃってズボン上げる、もう上げてたんですよジョン氏がね。ものすごく可愛がってましたから。で今でも本当に可愛がってますでしょ。父親のねキム・ジョン将軍が妹さんの妹さんものすごくね可愛がってましたよね。そのものそのまんまですよ。全くそのまま同じことしてますよね。What's interesting is the strong women he surrounds himself with. There was a picture of him when he opened one of the fun parks. He's walking, not only got his wife, he had his aunt, Kim Jong-il's sister. He had his father's last consort, who was apparently a very strong woman. I can't remember if there was one or two more. So it's not completely a patriarchal system there, it seems to me. I guess he's listening to women as well. Kim Jong-un está preparando a irmã para a sucessão caso alguma crise como um problema de saúde atinja o regime. No final de 2014, o ditador desapareceu durante alguns meses por causa de uma cirurgia no tornozelo. Mesmo assim, sua transparência foi surpreendente na imprensa oficial, que o exibiu mancando. Um contraste espantoso com a imagem de Deus vivo, tão comum no dia a dia da Coreia do Norte, que quase parece constrangê-lo. Assim como os soldados que visita, que se mostram magnetizados de uma forma irracional pela presença do líder. 당연히 당연히 그거는 아니 이건 어떤 표현을 해야 되지? 그럼 예수님이잖아요, 예수님. 예수님이 그 배 탔는데 예수님한테 따라 안 가겠어요? 그거는 같아요. 그래서 유일하게 여기 와서 교회를 안 다닙니다. 당연히 말도 안 되고 이제 믿지 않고 또 뭐 설방울 폭탄 만들고 뭐 축지법을 쓰고 동해번쩍 서해번쩍 하고 그다음에 뭐 자연 그 뭡니까 환경도 이제 신비화해서 실용의 위대성과 이제 연계시켜서 하는 게 많죠. 노래도 우상한 노래 많고 믿지 않지만은 그래도 세뇌라는 게 굉장히 위험한 겁니다. Isso permite que a televisão norte-coreana apresente o ditador como instrutor de pilotos de avião. O cenário pode parecer ridículo para um especialista, mas faz parte da rotina do regime. Ao vermos essas imagens, surgem algumas perguntas. Até que ponto o protagonista acredita no enredo? E até que ponto essa propaganda delirante influenciou a personalidade de Kim Jong-un? You see humanity in the man smiling and reaching out to the people and engaging, and then you say, my God, how could you do that to your own people? How could you have been so brutal to your own uncle? How does that come together? But this is what we're looking at. We're seeing a leader who is, and that's why people say he has not been that rational an actor. On one hand, you see the humanity in the man, the charisma. And the other hand, you see the brutality. And you say, what do we have here? Na fronteira entre as duas Coreias, os postos de observação se tornaram atração turística. Os sul-coreanos vêm aqui com a família aos domingos observar os vestígios da separação entre os dois países. 글쎄요, 정보를 제가 접하는 경우가 이제
없기 때문에 잘은 잘 모르고 이제 방송에서만 보잖아요. 일반 사람들은. 제 생각에는 글쎄 그렇게 오래 갈 것 같지는 않아요. 독일도 통일이 됐잖아요. 근데 저희 나라는 아주 작은 나라인데 그 나라에서 또 분단이 되었기 때문에 우리나라의 국력이 세지기 위해서 통일이 반드시 돼야 돼요. 김정은은 그냥 객관적으로 너무 나이가 어린데 그 통치 능력이 과연 있을까. 그다음에 좀 나이가 어리니까 그냥 너무 도발적이어서 좀 더 위험해 보이는 경향도 좀 있는 것 같고요. I would say stake my 34 years in the military on the South Korean military would defeat North Korea. But it will be bloody, it will be tragic. South Korea will suffer tremendous destruction. And as I started out saying, the entire world will be impacted, at least economically, if there is a war. Será que a última fronteira da Guerra Fria pode ruir? Para muitos coreanos, essa questão perdeu a relevância. Laços pessoais e familiares já não existem mais após 60 anos de separação. 60 anos acompanhando o espetáculo da família Kim em Pyongyang. Uma novela que guarda a chave do futuro da Península Coreana.